A gente tem aqui como título, acredito que na tua Bíblia também, né, a ressurreição de Lázaro. Só que a gente não vai falar de Lázaro, a gente vai falar de Maria de Betânia. Deixa eu pegar a partir do versículo. Todo mundo conhece, mas acho necessário narrar rapidinho, né? Os discípulos, amigos de Lázaro, vão até Jesus, comunicam Jesus a respeito da doença de Lázaro, que era uma doença gravíssima. E quando chegam até Jesus para falar, Jesus ainda se demora 3 dias para ir. E conversando com os discípulos, ele fala que ele precisa voltar para Betânia. Tomé ainda diz, né, se ele vai, a gente vai para morrer com ele. E ele vai para Betânia e ele avisa os discípulos que Lázaro dorme. E os discípulos não compreendem, né? Jesus estava falando sobre a morte de Lázaro. Os discípulos não compreendem, questionam Jesus, mas se ele dorme, ele está seguro. Enfim, Lázaro, como Jesus se demora, o recado chegou, Lázaro estava doente. Quando Jesus ele chega até Lázaro, Lázaro já estava morto e já se fazia 4 dias. E a gente pega aqui o contexto do velório. Lázaro era muito amado por muitas pessoas, né? Por Jesus, tinha um título de honra, um título precioso, o título mais alto, mais nobre que alguém pode alcançar, amigo de Jesus. E isso de fato mexe com a gente, né? Porque ele nem andava como discípulo, ele era amigo de Jesus. E Jesus amava a Lázaro, e a Bíblia também diz, não só Lázaro, mas amava as irmãs de Lázaro. Era o lugar onde Jesus chegava, se acomodava e se sentia em casa, com seus irmãos, com seus amigos. Eu acho que a gente consegue compreender a sensação de você chegar numa casa e que você se sentir muito à vontade, se você se sentir acolhido, como se você fizesse parte daquela família. Isso é maravilhoso, era assim que Jesus se sentia. E ele chega, quando ele chega, o clima é de velório, o clima é de tristeza. E naquele momento, a Marta, ela vai até Jesus, Maria, ela está ali com os demais. E a gente pega, vamos lá. Deixa eu pegar a partir do versículo 5, tá? A partir do versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez à Judeia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivessem falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos, vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta. Para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa.
Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se eu estiver aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Só comentar uma coisa com vocês aqui, essas palavras aqui são palavras de fé, e Marta era uma mulher de fé. Não dá para a gente desprezar Marta, não dá para desprezar. A gente reconhece que houve uma repreensão da parte de Jesus. A conduta de Marta não estava agradando Jesus, não dá para desprezar. Ela era uma mulher de fé. Essas palavras aqui são poderosas. Versículo 23: declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, deixa eu comentar, não que ela já estava, quando ela falou tudo quanto pedires a Deus, não que ela já estava crendo na ressurreição. Quando ela disse tudo que pedires a Deus, ela já acreditava na ressurreição ali, naquele momento. E aí, quando Jesus fala, ele vai ressurgir, ela fez um autoconsolo. Mas Jesus, ele completa assim, no 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Dá uma pausa aqui. Irmãos, é incrível, sabe, ler e falar dessa história e não sentir nada. A pessoa ela morreu por dentro e ela está precisando de uma ressurreição espiritual. É impossível não sentir nada. As palavras dela são palavras muito poderosas, muito poderosas. E o que ela fala é o que ela crê. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E de fato ela crê, só que a fé, ela precisa andar acompanhada das obras. Já Maria, ela não era muito de falar, mas era de agir. E as atitudes de Maria é as atitudes claras de quem conhece, de quem sabe quem está diante dela, quem está diante dela. E isso é maravilhoso, é um desafio para nós todos os dias, é um desafio para nós hoje, é um desafio para nós todas as vezes que a gente coloca os pés aqui. Não no lugar físico, a gente tem carinho, né, pelo lugar físico, a gente tem carinho. Se não tivesse, não limpava, não cuidava. Mas é mais do que isso, é um lugar espiritual, e é um desafio para a gente, todas as vezes que botar os pés aqui, nos reunirmos em nome de Jesus, reconhecer na presença de quem nós estamos. E elas, principalmente Maria, ela fica muito claro no que a gente vai ver aqui, que ela tinha conhecimento de quem estava diante dela, e isso ela não fala, ela mostra o conhecimento dela. 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Deixa eu pegar lá o 29. Ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. E esse versículo, ele tem muito a nos dizer. Tem muito a nos dizer. Você saber que alguém tem carinho por você é bom, é agradável. Você saber que alguém gosta de você é bom. Você saber que alguém gosta da tua companhia é bom, gosta da tua presença, isso é bom, né? Muito bom. E quando a gente sabe que Jesus, ele nos ama, e quando a gente sabe que Jesus, ele quer nos ver, irmãos, deixa eu tentar passar para vocês que está aqui. Por que nós não somos mais um? Lá fora é tudo tão normal, é tudo tão comum. É normal não vir à igreja, é normal uma hora dessa sentar na calçada para ver o movimento, bater o papo. É normal sentar na frente.
fora é tudo tão normal, mas poucas pessoas vivem uma anormalidade, vivem uma vida diferente. Por quê? Porque Ele quis nos ver, porque Ele nos chamou. E hoje, mais uma vez, ela chega para Maria e diz assim: mestre, quer te ver? Que coisa linda, né? Jesus, Ele quer hoje, todo dia, sempre, sempre, sempre. Ele nos tirou da normalidade, da vida comum, Ele nos tirou da multidão, porque Ele quer nos ver todos os dias, quer nos ver, está te chamando, Ele quer te ver, ter contato, ter intimidade, ter comunhão, quer conversar, quer dialogar com você. E a gente só está aqui porque Ele nos chamou, porque Ele quer nos ver na presença dEle. Coisa linda, Jesus. E nos sentimos honrados com isso. E ela foi até Ele. Versículo 29. A gente já leu 29, 20, 30. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Tá, a gente está falando, não dá assim para ler tudo, não dá para ler tudo, mas a gente pega aqui um pouco de Maria, não, vamos ler mais um pouquinho, versículo 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se eu estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito, comoveu-se e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Deixa eu comentar, porque sério, isso mexe muito comigo. E ela, na hora que ela chega, a primeira coisa que ela faz é aquilo que ela gosta de fazer, né? Se lançar aos pés de Jesus. E ela se lança aos pés de Jesus. Ela fala a mesma coisa, porque o que eu entendo, na verdade eu acredito que o que a gente entende é que quando Lázaro estava à beira da morte, ela só pensava em Jesus. Ele tinha que estar aqui agora. Meu irmão, aguenta firme, ele está chegando. E tentavam animá-lo, porque elas só conseguiam pensar: Jesus naquele momento é o Filho de Deus, ele tem poder, ele ressuscita, mas ele tem poder. Se ele tocar em Lázaro, então elas só conseguiam pensar isso. Então, novamente ela fala: se o Senhor estivesse aqui, porque elas duas expressam o desejo, queriam tanto que ele estivesse ali. Mas o que me chama muita atenção é que Jesus, ele sabe todas as coisas. E eu confesso para vocês que na minha lentidão de entender algumas coisas bíblicas, eu demorei muito para entender isso, né? Porque ele sabe que Lázaro vai ressuscitar, que ele vai ressuscitar Lázaro, e por que ele chora? Eu levei muito tempo para poder entender. E hoje é tão fácil ver Jesus como uma pessoa, e quando a gente vê Ele como uma pessoa, a gente se importa mais com aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente diz, porque a gente sabe que Ele está ali, que Ele ouve, e que Ele tem sentimentos, e que Ele sofre com a gente, que Ele tem compaixão, compartilha da nossa dor, do nosso sofrimento. E quando Jesus, Ele chora, e com o tempo eu fui entender que dor não se compara quando você vê alguém sofrendo, quando você vê alguém chorando. Algumas pessoas que não têm sensibilidade emocional e não têm, posso dizer, humanidade,
pode desprezar alguém porque está chorando porque o filho despreza, está chorando porque o casamento acabou. Hoje é o que mais se julga, tá? É o que mais se julga. Casamento acabou, você não pode obrigar uma pessoa a ficar com você, segue tua vida. Não quer mais? Cada um segue seu mundo. Eu fico vendo essas coisas, esse tipo de comentário, sabe? Se traiu é porque não ama, então deixa a pessoa e vai. As pessoas falam com uma facilidade que parece que não machuca, que não dói, que não quebra, que não destrói quem está vivendo uma situação dessa. É um negócio incrível, sabe? Que dor não se compara. Você nunca sabe como a pessoa está por dentro, o que ela está sentindo, a confusão de sentimento, então dor não se compara. Dor se ampara. E embora ele soubesse o que ia acontecer, mas ele sente compaixão. E hoje eu vejo Jesus exatamente assim, como uma pessoa que se compadece. Quando você está triste, pode ninguém se importar. Sabe que acontece muito isso? Eu acho que vocês sabem. Não todos que estão aqui, mas muitos sabem. Às vezes tem mulher que eu falo mulher, porque normalmente mais é mulher. Tem mulher que está ali na cama e ela dorme chorando, soluçando ali bem baixinho. E o marido, ele pode até perceber, mas depois ele dorme, que é uma beleza, e até ronca, e dorme a noite toda e não se importa se a mulher está sofrendo, está chorando, se ela passa a noite acordada, não está nem aí. E às vezes tem mulher que está magoada, né? Porque ela está carregando a mágoa no coração, porque ela está alimentando a mágoa. Se o marido está lá incomodado, triste, se ele quer reconciliação, tem mulher que não está nem aí. E às vezes acontece isso, né? Tem gente que não está nem aí, se você está sofrendo, se você está chorando, se você se importa, se você está quebrado. Tem muita gente que não está nem aí, mas sempre ele se importa. Jesus sempre se importa. O mesmo Jesus que a gente vê aqui, que se importa, que se compadece, que sente, é o mesmo Jesus que nos acompanha todos os dias, participa, que presencia todas as nossas emoções, a tristeza, preocupação, choro, tudo ele presencia e compartilha. Ele nunca sai de perto de nós e compartilha da nossa vida e do nosso cotidiano, independente daquilo que a gente está sentindo. Ele é essa pessoa que se compadece. E deixa eu pular, até para não ficar muito aqui, porque senão a gente vai falar mais de Lázaro. Acontece aquilo que muita gente já sabe. Jesus, ele chega no túmulo e ele chama Lázaro, e Lázaro vem para fora, é ressuscitado, vem com as ataduras. Jesus manda tirar as ataduras, e a gente vai encontrar outros versículos que falam sobre Maria. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. A gente vai pegar a partir do versículo versículo 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Só comentar uma coisa aqui, porque eu estou gravando, porque quando acontece de tem uma família ali que está passando necessidade,
Tem pessoas ali que estão passando fome. Eu estou gravando, então faço questão de falar isso. Tem muitas pessoas lá fora que são tolas, sem conhecimento bíblico, mas querem falar, embora não sabem, mas querem falar daquilo que não sabem. Quando Jesus está falando aqui a respeito dos pobres, sempre tendes, ele está falando que os pobres é responsabilidade de todos, porque lá fora tem muita gente que acha que é o crente, a igreja não está fazendo nada. Ao invés de você falar, faça a sua parte. Existe um Senhor no céu que vê todas as coisas, dá recompensa a cada um segundo as suas obras. E tem gente que fala, não, mas a igreja lá não está fazendo, mas isso é responsabilidade. Cadê o dízimo? Cadê o crente? Cadê o pastor que não vai lá? É responsabilidade sua também. Você fecha a tua boca, vai lá e faz, porque o Deus que vê todas as coisas vai te recompensar. Quem deixa de fazer não é responsabilidade e nem da tua conta. Então Jesus está dizendo, os pobres é responsabilidade de todos. Vocês sempre tem os pobres, então vocês sempre vão poder fazer por eles, mas a mim, vocês nem sempre vão me ter. E eles falam, poderia ter sido vendido por muito dinheiro, porque de fato o que ela derramou ali aos pés de Jesus valia muito dinheiro, esse nardo. E para a gente poder ter uma ideia, ele tinha mais ou menos o valor de 300 denários. Um denário era um dia de trabalho, um dia do trabalhador. 30 moedas de prata, que quando eu falo isso, se teu pensamento já se arremete para exatamente o que eu estou querendo dizer, né? Que foi o que Judas recebeu, equivalia a 120 denários, e que era o preço de um escravo. Um denário era um dia de trabalho. Agora você imagina esse daqui, tá? Quando eu falei que vale, é a média, porque naquela época não tinha o mesmo valor que tem hoje. Hoje dificilmente você encontra prata pura. Naquela época, essa daqui, o que ela guardava era o dote dela, era para o casamento dela. Irmãos, ela guardava uma riqueza, mas que não era só de valor financeiro, não significava só o valor financeiro. Na verdade, ela joga ali nos pés de Jesus o futuro, ela joga tudo. Ela derrama tudo, os sonhos dela, propósito, futuro, ela joga tudo. Naquela época, o valor financeiro era muito maior do que o de hoje. Então, se um denário era um dia de trabalho, equivale a 300 denários, era muito dinheiro, e aquilo chama a atenção de quem está vendo. Porque as pessoas, elas estão acostumadas a dar. E porque elas estão acostumadas a dar, ela dá. Ela dá para quem está precisando, ela dá para um amigo, ela dá quando é época de dar presente, ela dá para um mendigo, ela dá para alguém que passa na rua pedindo ajuda, uma cesta. Ela dá, tem muita gente que está acostumada a dar. E ela está acostumada a ver pessoas dar, mas as pessoas não costumam ver, e isso espanta quando vê alguém sacrificar, que é diferente. A maioria dá, quase ninguém sacrifica. Então ver alguém sacrificar mexe, principalmente nos dias de hoje, que hoje você vê que tem hora que dá vontade de jogar a rede social no lixo, quando a gente vê algumas coisas assim que causam indignação. Você já viu, irmão, tem mulher que envergonha as outras. Aí é um hábito agora, né? Quando passa lá os repórteres de rede social, né, os blogueiros, e pergunta, né, o homem precisa para casar com você? Ele precisa ganhar no mínimo 50 mil.
Você já viu? Quem já viu? Está acontecendo muito isso, né? No mínimo 30 mil, no mínimo 50 mil. Porque só as minhas unhas, eu gasto R$1.000 por mês. Irmão, elas envergonham a gente. Eu digo, um diabo desse daí faz até os outros pensar que toda mulher é igual. Enfim. E hoje, o que as pessoas valorizam é dinheiro. É dinheiro. E se você tem dinheiro, você vale alguma coisa. Se não tem dinheiro, não vale nada. Não vale nada. Principalmente nos dias de hoje, ver alguém, dá tudo bem, mas ver alguém sacrificar, hoje, acredito, na verdade causa o mesmo espanto e a mesma indignação. Daqui não foi indignação, é interessante isso, que não foi uma indignação de quem era qualquer, não, foi indignação de pessoas que estavam ali perto de Jesus. E Jesus elogia aquela mulher, e ele diz mais, versículo 12, isso: pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado que ela fez para a memória sua. E é tão verdade que nós estamos falando dela mais uma vez, e acredito que nesse exato momento tem milhares de igrejas que nesse momento talvez estejam falando também de Maria de Betânia. E o que mais eu trago para vocês aqui, que a gente mais já meditou, eu acho que foi o episódio onde Jesus, ele chega e ele senta, começa a pregar, a ensinar, e Marta está de um lado para o outro, não rejeitando, discriminando Marta, mas ela está cuidando da casa e talvez preparando tudo para dar para Jesus o melhor. E isso é uma coisa que é um alerta. Todos os dias, todas as vezes que essa mensagem é pregada, isso é um alerta, principalmente para o obreiro, principalmente, porque ela quer dar o melhor, ela quer fazer, ela arruma. Está lá, ela arruma a mesa, ela arruma comida, ela passa pano na casa, ela arruma tudo para deixar tudo ok, para oferecer para Jesus o melhor. Mas isso tem muito obreiro que faz, né? E tem que ter muito cuidado com isso. E eu me preocupo, sempre vou me preocupar com isso, essa questão de se preocupar com isso, com aquilo, com mídia, com o povo, com o que tem que fazer, com a igreja, com compromissos, com as responsabilidades, e às vezes deixar de lado os ensinamentos de Maria. Eu passo já para você os ensinamentos de Maria, porque Jesus, ele chama a atenção de Marta e ele deixa Maria como exemplo de como nós devemos agir, do que nós devemos escolher. Ele diz: Marta, Marta, tu andas preocupada com muitas coisas, uma só te basta. Maria escolheu a melhor parte, e a melhor parte que Maria escolheu foi sentar aos pés de Jesus para beber da água que estava jorrando dele, os ensinamentos, as instruções de Jesus. E ela escolheu a melhor parte, e ele completa dizendo: isso ninguém vai tirar dela. Porque de fato ninguém tira, irmãos. Quando você escolhe ouvir a palavra de Deus, estar na presença de Deus, ninguém tira isso de você. Ninguém. Não adianta a pessoa botar desculpa, porque o pastor, porque o obreiro, porque o bispo, porque o jeito que me trataram. Porque se há realmente um desvio de propósito naquela igreja, a pessoa, ela se congrega, serve a Deus, vai ser fiel em outro lugar, mas ela não sai da presença de Deus. Porque quem sai da presença de Deus, quem deixa de ouvir o ensinamento de Jesus, o problema dela é ela com Deus. E quando a pessoa, ela escolhe Jesus, ninguém tira dela, ninguém. É Jesus para a vida toda. E se ela sair, não tem que botar culpa em nele, porque o meu marido, porque os meus filhos não deixavam eu ouvir a palavra de Deus. Não tem desculpa, porque eu morava longe, porque não tem desculpa.
ela não escolheu Jesus. E aí essa preocupação que eu falo é o cuidado com tantas coisas e deixar de lado o que Maria nos ensina, porque Maria, ela é um exemplo. Eu tenho muita dificuldade de ler o que eu escrevo aqui, porque Maria, ela é um exemplo de devoção, e a devoção dela, essa palavra, eu acho que nem consegue expressar aquilo que eu quero, né? É de devoção extravagante. É uma pessoa dedicada, é uma pessoa que se lança. Eu já falei isso aqui, tá? Mas eu vou falar de novo porque eu não sei porquê. Todas as vezes que eu participava de alguma reunião, às vezes reunião pastoral, de alguma reunião do lado do pastor Jamilson, me chamava a atenção a maneira estranha, porque assim, eu achava estranho a maneira como ele se relacionava com Deus, mas não era estranho de forma negativa, porque eu não estava acostumada a ver. É que nem o homem que chegou na igreja e disse que ele ficou na igreja porque quando ele foi chegando a primeira vez à visita, o pastor Jamilson disse para ele: opa, boa noite, meu amado. E ele fica à vontade, disse assim: um homem me chamando de meu amado. Ele estranhou, eu também estranhava, sabe? Porque eu não estava acostumada com aquilo. E eu parava às vezes de orar e ficava ouvindo a oração dele com Jesus. A forma como ele orava era estranha para mim, mas não de maneira negativa, tá? As orações dele eram sempre assim: oh, Jesus gostoso. E não, desse jeito. Jesus gostoso, delicioso. Oh, meu amorzinho. Era desse jeito que ele orava. E eu parava às vezes de orar, mas aquilo aquecia meu coração. Tem gente que é assim, sabe? Que tem uma devoção, uma oração extravagante. Isso é bonito. E eu tenho a certeza que Jesus, ele se agrada. Tenho certeza que isso alegra o coração de Jesus. E ela era isso, sabe? Não era muito de palavras, de fazer uma devoção, exemplo de devoção a Jesus. Cuidar da casa de Deus é importante, cuidar das coisas de Deus é importante, mas a devoção, os momentos de intimidade, de conversa, a tua intimidade com Deus, ela deve ser sempre a prioridade, amém? Sempre prioridade, principalmente para quem faz obra de Deus. Às vezes corre o risco de achar que está perto de Deus porque está fazendo, porque correu, porque isso é bom demais, porque correu, porque está. Não negligencie aqueles momentos que é só você e Jesus e ninguém está vendo. E às vezes é na igreja, sabe? Você nem está nem aí, quem está na frente, quem está na direita, quem está atrás, não está nem aí, é você e Jesus. E hoje eu preciso me derramar, hoje eu só saio daquele poço para transbordar. Exemplo de devoção, exemplo de adoração. Maria é um exemplo de devoção, de adoração, e um exemplo de prioridade. Porque a pessoa não se importa com aquilo que é. Quem vai ser dela? E agora? Ela tem mais dote. Como é que vai arrumar um marido? Naquela época precisava. Como é que vai arrumar um marido? Ela entregou tudo. Fica claro, fica nítido que nada na vida dela, nada era mais importante do que Jesus, porque ela tinha conhecimento. E para mim, eu fecho essa mensagem com isso: conhecimento. Ela sabia, ela conhecia, ela demonstra, ela só dá tudo, ela só age daquela forma porque ela sabia quem estava diante dela. Conhecimento de que ele era o Filho de Deus, que ele era um Deus em carne. Porque ela tinha esse conhecimento, ela procurou, se esforçou e doou o seu melhor. Conhecendo
na presença de quem nós estamos, seja, irmãos, isso a gente não aprende nunca. Infelizmente, isso a gente não aprende nunca. Ou a gente vai aprendendo aos pouquinhos, até um dia a gente aprender de fato de verdade. Sobre tudo, todas as coisas, as palmas, a oração, a maneira que a gente entra na presença de Deus, a ministração do Evangelho, e qualquer coisa que a gente fazer, Ele merece o nosso melhor. Amém? Amém. Vamos orar? Se coloca de pé. A gente sabe quem Ele é, sabe que Ele está vivo, sabe que Ele está aqui e sabe que Ele merece o melhor. Feche os teus olhos.